A discussão pública sobre o conflito no leste europeu costuma ser apresentada como se houvesse apenas duas portas possíveis: a paz imediata ou a continuidade da guerra. Mas, quando se observa de perto, esse dilema não existe. Há quem repita que a paz pode ser alcançada agora mesmo. Basta aceitar a rendição. E essa lógica, embora pareça reconfortante para alguns, carrega um peso histórico conhecido demais. Toda vez que a humanidade cede diante de uma ameaça, acreditando que a concessão comprará tranquilidade, o preço final se torna muito mais alto. É esse o argumento que ressurge com força enquanto novos documentos vazados circulam entre governos, diplomatas e exércitos. E o momento não poderia ser mais tenso. Um rascunho de plano de paz de 28 pontos, discutido entre Estados Unidos da América e Rússia, veio à tona e foi imediatamente rejeitado por Kiev. Não porque a Ucrânia despreza negociações, mas porque o texto não oferece paz. Oferece capitulação disfarçada. O documento exige que o país abra mão de territórios que a própria Rússia não conseguiu tomar, limite suas forças armadas a um contingente reduzido e inscreva em sua Constituição que jamais poderá entrar na OTAN. Não bastasse isso, o plano ainda impõe restrições sobre o alcance de seus mísseis e promete pressionar Kiev com a ameaça de corte de armas e inteligência, caso ela não aceite as condições. O clima que se instala é o de uma encruzilhada impossível. Equipamentos sofisticados, apoio estratégico e coordenação internacional foram fundamentais para que a Ucrânia resistisse durante quase 4 anos de invasão em grande escala. Mas agora, o aliado que antes sustentava essa defesa parece disposto a usar o próprio apoio como ferramenta de coerção. Diante disso, o presidente ucraniano se viu obrigado a falar abertamente ao seu povo sobre a natureza dessa pressão. Suas palavras expõem a realidade crua. Mesmo que o mundo os admire como titãs pela forma como lutam, o país é feito de seres humanos, submetidos a bombardeios constantes, perdas diárias e ao peso de uma guerra que já consumiu famílias inteiras. Esse é o cenário em que Europa e Ucrânia rejeitam o acordo proposto, enquanto a Rússia, enfraquecida economicamente, tenta explorar essa brecha para obter no papel aquilo que não conseguiu garantir no campo de batalha. O que parece um gesto diplomático é, na verdade, a abertura de mais uma disputa. E cada detalhe dessa história revela que nada está realmente resolvido. Muito menos a paz. A pressão internacional que recai sobre a Ucrânia atinge agora um nível que nenhum país, por mais resiliente que seja, consegue ignorar. O rascunho do acordo vazado funciona como uma espécie de ultimato mascarado, ou Kiev aceita perder soberania, território e futuro estratégico, ou corre o risco de perder o apoio que a sustenta desde o início da invasão em grande escala. Para um país que resistiu durante quase 4 anos enfrentando um dos maiores exércitos do planeta, a mensagem soa menos como um convite à paz e mais como um aviso de que o desgaste político global começa a cobrar seu preço. Quando o presidente ucraniano fala ao povo, sua voz carrega o cansaço de quem sustenta uma linha de frente com milhares de quilômetros de extensão sob ataques noturnos contínuos, com mísseis balísticos, drones de longo alcance e perdas diárias que já se tornaram rotina. Ele reconhece o heroísmo que o mundo tanto exalta, mas lembra algo que muitos líderes parecem convenientemente esquecer. Por trás da bravura, há seres humanos, não máquinas. Famílias inteiras vivem há anos sob sirenes, apagões, deslocamentos forçados e funerais sem fim. E agora são obrigadas a assistir a aliados discutirem acordos que tratam sua soberania como se fosse um item negociável. Enquanto isso, relatos indicam que os Estados Unidos da América consideram cortar inteligência e armamentos caso Kiev não aceite o plano. Ainda que algumas dessas informações venham de fontes anônimas e possam conter exageros ou manipulações, o próprio presidente ucraniano já reconheceu que a pressão é real. E esse é justamente o ponto mais doloroso: a sensação de estar preso entre 2 abismos. De um lado, a possibilidade de perder parte do país
e ver consolidada uma ocupação que a Ucrânia jamais reconheceu. Do outro, o medo de perder o aliado militar mais poderoso do mundo, aquele cuja inteligência permite que drones e mísseis ucranianos evitem defesas aéreas russas e atinjam alvos estratégicos em refinarias, bases e usinas do inimigo. Bem, a Europa, por sua vez, observa tudo isso com apreensão. Existem países do bloco que simplesmente não aceitam a ideia de comprometer a expansão da OTAN, nem de legitimar invasões territoriais com caneta e papel. Representantes europeus reforçam publicamente que nenhum plano será apoiado se a Ucrânia não o aceitar. Mas também é verdade que a fadiga da guerra cresce, e com ela surge o temor de que o continente esteja financiando indefinidamente um conflito sem fim. Ainda assim, a mensagem oficial continua firme. Não pode haver acordo que sacrifique a dignidade ou a liberdade ucraniana em troca de uma trégua temporária. É nesse cruzamento de pressões que o país se vê diante de uma decisão impossível: perder um pedaço de si ou perder quem o ajuda a sobreviver. E, enquanto isso, Moscou tenta transformar a fragilidade diplomática do momento em vantagem estratégica, oferecendo uma paz que, na verdade, pavimenta o terreno para futuras ofensivas. A encruzilhada não é apenas política, é existencial. Quando o rascunho do acordo é analisado ponto a ponto, fica claro por que Ucrânia e Europa o rejeitaram imediatamente. O documento não estabelece uma paz estável. Ele cria uma estrutura que favorece apenas a Rússia, enquanto limita, amarra e enfraquece a soberania ucraniana por muitos anos. Cada item, na verdade, parece ter sido escrito para transformar uma invasão fracassada em uma vitória diplomática. Logo no início, o plano declara que ambiguidades dos últimos 30 anos seriam consideradas resolvidas. A expressão soa vaga demais para uma negociação desse calibre, e especialistas notaram que certas formulações não lembram inglês diplomático, mas estruturas típicas do idioma russo, o que levantou suspeitas de que Moscou possa ter influenciado diretamente o texto. O próximo ponto espera que a Rússia não invada países vizinhos, como se tal promessa tivesse algum valor prático vindo de um governo que descumpre acordos há décadas. A seguir, surge a cláusula mais problemática: a OTAN não poderia mais se expandir. Isso ignora o funcionamento básico da aliança, em que cada país soberano decide por si se deseja entrar, e não uma potência que invade vizinhos quase todos os anos. Em seguida, o plano tenta controlar o tamanho das forças armadas ucranianas, impondo um limite de 60 mil militares. Argumenta-se que em tempos de paz, a própria economia da Ucrânia não sustentaria um exército muito maior, mas impor esse limite em pleno contexto de guerra serve apenas para deixá-la vulnerável. E o texto vai além, propõe que Kiev inclua na sua própria Constituição a proibição de aderir à OTAN algum dia. É a consagração jurídica da esfera de influência que Moscou tenta construir à força desde 2014. Há ainda os pontos sobre mísseis de longo alcance. O documento não proíbe explicitamente que a Ucrânia possua esse tipo de armamento, mas restringe seu uso ao afirmar que ataques a Moscou e São Petersburgo sem motivo anulariam garantias de segurança. A questão é: quem decide o que é motivo legítimo? Em caso de guerra, qualquer cidade que lance ataques é alvo militar. Esse tipo de ambiguidade abre espaço para manipulação e permite que a Rússia acuse a Ucrânia de violação sempre que quiser. E então entra o aspecto mais explosivo: o dinheiro. Cerca de 300 bilhões de dólares do governo russo estão congelados em bancos ocidentais. Pelo plano, 100 bilhões seriam usados na reconstrução da Ucrânia. Mas, olha só, metade de todos os lucros gerados por esses investimentos seria entregue aos Estados Unidos da América. Em paralelo, a Europa seria obrigada a contribuir com mais 100 bilhões, retirados de seus próprios contribuintes, mesmo não tendo invadido nada. E, ao final, o restante dos fundos congelados seria devolvido à Rússia.
permitindo que o país recuperasse recursos que perdeu ao atacar um vizinho. Em outras palavras, o agressor sairia premiado. O plano segue com a promessa de que Moscou incluiria uma política de não agressão em sua legislação. Mas basta lembrar que o atual presidente russo permaneceu no poder apesar das limitações legais, para perceber que leis, na Rússia, não são exatamente barreiras. Em outro ponto, propõe-se que a usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, seja administrada por uma agência internacional e forneça energia igualmente à Rússia e Ucrânia. À primeira vista, parece razoável, mas ignora o fato de que o controle da usina foi tomado à força e que distribuí-la igualmente legitima a ocupação. A parte mais perigosa surge quando o documento exige que a Ucrânia se retire de áreas fortificadas de Donetsk, regiões que a Rússia não conseguiu conquistar ao longo de 14 anos. Essas zonas incluem linhas defensivas críticas e fábricas estratégicas que poderiam impulsionar a máquina militar russa em futuras ofensivas. O plano cria uma zona neutra, mas reconhece o território como russo, preparando o caminho para que, no futuro, Moscou simplesmente ocupe a área sem resistência ucraniana. Isso não é desmilitarização. É uma entrega gradual. A soma de todos esses pontos explica por que Kiev e grande parte da Europa enxergam esse acordo como uma armadilha. Ele congela o conflito, enfraquece a Ucrânia e dá tempo para que a Rússia se rearme. Quando estivesse pronta, bastaria avançar novamente, sem encontrar barreiras. À medida que o debate sobre o plano de 28 pontos se espalha entre governos e chancelerias, surge um elemento que não pode ser ignorado: a situação econômica da própria Rússia. O país enfrenta um desgaste financeiro profundo, resultado de sanções prolongadas, fuga de capitais, queda nas exportações e custos altíssimos da guerra. Essa vulnerabilidade torna o momento ideal para que Moscou tente garantir, por meio de um acordo diplomático, aquilo que não conseguiu conquistar no campo de batalha. Por isso, cada cláusula do plano parece construída sob uma lógica particular: arrancar concessões estratégicas antes que o colapso se aprofunde. No centro dessa disputa estão os 300 bilhões de dólares de ativos russos congelados no Ocidente. O plano sugere desbloquear parte desse dinheiro, devolver outra parte e ainda transformar o restante em um fundo de investimentos administrado conjuntamente por Estados Unidos da América e Rússia. A justificativa oficial é que a integração econômica evitaria futuras agressões russas. Mas essa teoria já foi testada. Moscou mantinha laços econômicos amplos com Europa e países ocidentais em 2008 e 2014, e mesmo assim invadiu a Geórgia e a Ucrânia. A ideia de que ganhos financeiros são suficientes para conter ambições territoriais ignora que a liderança russa opera sobretudo por objetivos de poder, não de lucro. Para piorar, o plano praticamente ignora o histórico de manipulação das leis internas pelo Kremlin. É ingênuo acreditar que incluir uma política de não agressão na legislação russa teria algum valor. O próprio presidente russo contornou limites constitucionais de mandatos, estendeu seu poder por décadas e reescreveu regras sempre que necessário. A proposta, portanto, parece mais um gesto simbólico do que uma garantia real. Há também o ponto sobre repartições territoriais. O plano pede que a Ucrânia abandone áreas fortificadas no Donbas que a Rússia jamais conseguiu tomar. Zonas repletas de defesas construídas ao longo de muitos anos. Essas regiões são vitais para impedir novas ofensivas. Retirá-las do controle ucraniano, transformando-as em zonas neutras reconhecidas como russo, é criar uma pista de aterrissagem para futuras invasões. A Rússia simplesmente aguardaria o momento oportuno para reentrar, e dessa vez sem enfrentar resistência inicial. O discurso russo tenta justificar essas exigências como medidas para estabilizar a fronteira. Mas o que se estabelece, na prática, é o inverso: um corredor perfeito para que Moscou avance mais profundamente no território ucraniano quando se sentir pronta.
A médio prazo, isso ampliaria dramaticamente a ameaça, não só para Kiev, mas para toda a Europa Oriental. Nesse cenário, fica evidente por que Europa e Ucrânia rejeitam o acordo. O continente tem clareza de que ceder territórios agora apenas adia o conflito e fortalece o agressor. Enquanto isso, a Ucrânia vive sob ataques contínuos, da destruição de infraestrutura energética a bombardeios que matam civis diariamente, e não pode se dar ao luxo de entregar posições-chave que defendem sua própria existência. Do lado ocidental, há outro fator que complica o quadro. Os Estados Unidos da América não destinaram ajuda financeira direta à Ucrânia ao longo do ano, e o apoio militar depende fortemente de inteligência compartilhada. Essa inteligência permite que drones e mísseis ucranianos identifiquem vulnerabilidades em defesas aéreas russas, atingindo refinarias, bases militares e usinas. Se esse fluxo for interrompido, a capacidade da Ucrânia de pressionar a Rússia diminui drasticamente, o que alimenta ainda mais a sensação de que Kiev está sendo encurralada para aceitar um plano desfavorável. A Europa, por outro lado, tem sido o principal motor econômico dessa guerra defensiva. Investiu bilhões, fortaleceu suas fronteiras, aumentou a produção de munições e assumiu uma postura pública firme. Qualquer plano de paz deve atender aos interesses da Ucrânia, e só da Ucrânia. A pressão não pode recair sobre a vítima, afirmam líderes europeus, mas sobre o agressor. E nesse ponto, são unânimes. Recompensar a invasão apenas tornará novas guerras mais prováveis. Esse posicionamento europeu contrasta com sinais mais ambíguos vindos de Washington. Declarações recentes do presidente dos Estados Unidos da América sugerem apoio ao plano inicial, o que acendeu alertas tanto em Kiev quanto nas capitais europeias. Se confirmada, essa postura cria um desalinhamento perigoso dentro do Ocidente, exatamente no momento em que a Rússia enfrenta fragilidades econômicas graves. Em resumo, o que Moscou tenta agora é transformar sua pior crise financeira em uma vantagem estratégica, arrancar legitimidade territorial e reduzir a capacidade de defesa ucraniana, enquanto ainda há margem de manobra. Mas nem a Ucrânia nem a Europa parecem dispostas a aceitar essa armadilha. Quando todas as peças do tabuleiro são observadas em conjunto, o plano de 28 pontos, a pressão internacional, a situação interna da Rússia e o desgaste da guerra, fica claro que não estamos diante de um acordo de paz. Estamos diante de uma tentativa de Moscou de transformar derrotas militares em vitórias diplomáticas, enquanto enfrenta um risco crescente de colapso econômico. A Rússia quer consolidar no papel aquilo que não conseguiu conquistar com tanques, e ao mesmo tempo, quer que o Ocidente arque com a reconstrução da Ucrânia e ainda devolva os bilhões que foram congelados após a invasão. Para a Europa e Ucrânia, aceitar esse tipo de negociação não abriria caminho para a paz, mas sim para um conflito ainda maior. Kiev perderia linhas defensivas históricas, permitiria que áreas cruciais virassem zonas neutras prontas para futuras ofensivas e veria sua soberania ser limitada por regras impostas pelo agressor. O continente europeu, por sua vez, enviaria ao mundo um recado perigoso. Invasões compensam. Basta insistir o suficiente que o prêmio virá, seja com territórios, seja com legitimidade, seja com dinheiro recuperado após a agressão. E a verdade é que, apesar das discussões sobre cansaço da guerra, a Europa não está disposta a aceitar isso. A posição oficial é clara. Qualquer acordo precisa da aprovação da Ucrânia, e qualquer paz que recompense a violência russa só servirá para encorajar novas guerras no futuro. Por isso, o continente reforça dois objetivos fundamentais: enfraquecer a Rússia enquanto agressor e garantir que a Ucrânia continue existindo como país soberano e seguro. Do lado americano, a situação é mais ambígua. Embora a inteligência dos Estados Unidos da América continue sendo essencial para que a Ucrânia ataque alvos estratégicos dentro da Rússia, a ajuda financeira caiu drasticamente,
E declarações recentes sugerem que setores do governo querem pressionar Kiev a aceitar um plano que, na prática, não protege seus interesses. Esse desalinhamento interno do Ocidente só torna o momento ainda mais delicado. A Rússia percebe essa fissura, e é justamente por isso que tenta aproveitar o cenário para avançar sua agenda. O país vive tensão econômica crescente. A guerra drena recursos, a indústria luta para acompanhar as perdas no fronte, e ataques ucranianos à infraestrutura energética russa, permitidos em grande parte pela inteligência ocidental, causam danos profundos. Com isso, Moscou busca estabilizar a guerra por vias diplomáticas, antes que o desgaste atinja um ponto irreversível. Mas a fala do presidente ucraniano na Organização das Nações Unidas deixa claro o que realmente importa. A Ucrânia não aceitará a venda de seu próprio território, não aceitará limitações impostas ao seu direito de autodefesa e não aceitará planos construídos sem a sua participação. Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia não é um slogan. É uma linha vermelha. No fim, o falso acordo de paz expõe o verdadeiro conflito, não entre paz e guerra, mas entre rendição e sobrevivência. A Europa rejeita esse plano porque sabe que uma Ucrânia derrotada significaria um continente mais vulnerável e um agressor encorajado. A Ucrânia rejeita porque, para existir no futuro, precisa resistir agora. E a Rússia tenta empurrar o mundo para esse arranjo porque, economicamente enfraquecida, precisa transformar sua fraqueza em vantagem antes que seja tarde demais. A história ainda está sendo escrita. Mas uma coisa é certa: enquanto o agressor não assumir compromissos reais, não haverá paz duradoura. E qualquer tentativa de impor uma solução injusta apenas prolongará o conflito que o mundo tenta desesperadamente encerrar. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like e, se quiser apoiar nosso trabalho, clique no Valeu Demais aqui embaixo. Isso ajuda muito.